Olá, boa noite. E foi o que aconteceu. O brasileiro nos últimos anos acabou se habituando com uma nova realidade. Acesso ao crédito. Seja no cheque especial, crédito pessoal, o financiamento na aquisição de bens, veículos, o trabalhador brasileiro, verdade seja dita, nunca consumiu tanto. Agora, o gasto excessivo leva a um outro problema, hein? A inadimplência. E a inadimplência alcançou em fevereiro, de acordo com o último dado divulgado pelo próprio Banco Central, a inadimplência alcançou 7,6% do crédito. Agora, com a redução dos juros dos bancos públicos e privados, o brasileiro está tendo um crédito mais barato. É verdade. É o momento de você trocar dívida, por exemplo. Agora, sem aprendizagem, sem que você aprenda a ter uma relação mais saudável com o dinheiro, gastar seu salário de forma adequada, a queda dos juros não vai resolver o seu problema. Você vai continuar endividado, você vai continuar com pressões nos finais de cada mês por conta de excesso de endividamento. Educação financeira. Educação financeira é o tema do Fala Sério desta segunda-feira, que recebe Gustavo Cerbasi. O Gustavo é especialista em educação financeira. Gustavo, obrigada pela presença. Eu agradeço, Salete, a oportunidade. É um prazer ter você, porque o Gustavo ele tem uma didática que nos facilita muito o entendimento desse universo econômico-financeiro, não é? Gustavo, o que está acontecendo com o brasileiro? O endividamento cresceu muito e a inadimplência está crescendo muito. Bom, o endividamento cresceu muito e era esperado. É natural que o brasileiro se endivide quando ele encontra oportunidades de acessar aquilo que ele não conseguia até algum tempo atrás. Essa nova classe média brasileira está com carteira assinada, está com acesso a bancos que não tinha antes, tem a oportunidade do crédito, a oportunidade de comprar a casa própria, de comprar um carro, um eletrodoméstico, telefone, televisão. O consumo está chamando, não é isso? Exatamente, passou a ser acessível. Até pouco tempo atrás, o privilégio dessa nova classe média, quando ela estava um degrau abaixo na pirâmide social, era comprar um pequeno eletrodoméstico, um colchão, um sofá da sala, parcelando em 20 vezes naquela lojinha da comunidade do bairro. Hoje não, hoje o acesso ao crédito é mais formal. Não vejo grande problema nesse aumento do endividamento, até porque o endividamento, quando sob controle, ele permite às famílias que acessem um certo padrão de vida antes de terem o capital, antes de terem o dinheiro para isso. O que está faltando ao brasileiro é o planejamento, o real conhecimento das consequências dessas compras que estão sendo feitas. Por quê? Comprar está bem mais fácil, manter o bem adquirido é que são elas. Exatamente, porque o brasileiro se habituou a comprar lá atrás o colchão, o liquidificador, analisando o preço, o tamanho da prestação, se cabia ou não cabia no salário. No salário que às vezes é recebido em dinheiro, não tinha acesso a banco e tal. Certo. Hoje esse brasileiro usa o mesmo critério para comprar um carro, a casa, por exemplo, cabe ou não cabe no orçamento, só que vai descobrir, num segundo momento, que a casa exige manutenção, que a casa exige, tem a imposição de uma tributação, compra um automóvel, já se espera o custo do combustível, mas tem troca de pneus, tem o IPVA, multas, o trânsito brasileiro não é disciplinado, então começam a acontecer os imprevistos e aquela pessoa que pesquisou, que foi atrás da taxa menor, olhou no banco, olhou na financeira, estudou o crédito consignado, foi orientado até por um assistente social na empresa a fazer uma boa escolha, fez uma boa escolha no primeiro momento em termos de custo de crédito, num segundo momento já esgotou esse limite, já não tem mais dinheiro para pagar a prestação, vai recorrer ao cheque especial, ao crédito rotativo no cartão de crédito, ao empréstimo na financeira, e aí começa a criar o efeito bola de neve, porque se não cabia o dinheiro no bolso, agora com o custo dos juros, só aumentou o tamanho do rombo e a coisa se agrava sem parar. Houve um aprendizado. Lá por volta de 2006, o crédito mais acessado pelo brasileiro era o cheque especial. E nos anos 2007, 2008, 2009, o crédito pessoal consignado assumiram esse papel de liderança. Na preferência, menos custoso, é o crédito mais barato. Exatamente. Agora, mais barato, mas que exige o trabalho de ir à instituição financeira, de analisar um contrato, de assinar. O cheque especial e o cartão de crédito são convenientes. Eu não preciso pedir a alguém, o crédito está à minha disposição. Na hora do sufoco, faz um checão aí e resolve o problema. Às vezes nem faz, às vezes está passando o cartão, o dinheiro está saindo da conta, não percebeu que a conta entrou no vermelho,
E ali, no fim do mês, quando chega o extrato, percebe que está pagando juros sem saber. Por quê? Porque é o crédito automático. Então, o que faltou ao brasileiro foi, primeiro, zelar pelo crédito. Não usar o crédito consignado para qualquer necessidade, como férias, vontade de trocar televisão, presente para o filho. Ajuda ao filho, né, que foi muito comum se debater no passado aí. Verdade. Os idosos com acesso facilitado, Verdade. privilegiado. Os filhos pressionaram também os pais aposentados, Sem né, dúvida, Gustavo? mas isso nitidamente traduz uma falta de cultura, porque nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas zelam pelo crédito. Tem cuidados no dia a dia, desde o controle de documentos, recebe o extrato, querem saber por que mudou para cima ou para baixo a pontuação do rating de crédito, Perfeito. Porque o crédito é talvez um dos maiores bens que nós temos a médio e longo prazo. Sem crédito, nós não conseguimos recuperar uma situação financeira, montar um negócio, fazer um curso de educação. Agora, com crédito, eu consigo reerguer uma empresa quebrada. E o Brasil, né? O Brasil está crescendo em função dessa expansão de crédito. Hoje nós temos que relação crédito-PIB? Não chega a 50%? Não, 48, 48,8, não tenho número. Quer dizer, é muito pouco. Nos Estados Unidos, o crédito representa 110, 120% do PIB. Quer dizer, ainda é pequena a utilização de crédito no Brasil e já está causando esse tipo de constrangimento, não é? Que é a própria inadimplência. Porque o custo é alto, né, Salete? Não importa exatamente o quanto se está devendo. Uma dívida planejada de longuíssimo prazo, se for para montar meu negócio caseiro, uma segunda atividade profissional, fazer um curso e pagar em 15 anos, 20 anos, é importante perceber que esse crédito, ou seja, o aluguel do dinheiro que eu tomei de uma instituição, está viabilizando uma melhoria do meu currículo, uma melhoria do meu trabalho, aumento da minha renda, está gerando riqueza. Tem retorno, portanto. Tem retorno. É um investimento. E aí, me manter endividado, mas aumentando o meu padrão de vida, é interessante. Agora, tomar o crédito para comprar um presente e sair de férias, não me deixa mais rico, tem uma satisfação momentânea, um momento de prazer, uma válvula de escape, mas cria uma obrigação, um custo que não existia no meu orçamento por muitos meses. Eu acho que nós vamos ter de aprender a identificar eu quero e eu preciso. Exatamente. Eu quero uma Ferrari na porta da minha casa, por exemplo. Mas eu preciso de uma Ferrari efetivamente? Não. Eu preciso de um veículo. Exatamente. Não é isso? Você está falando de qualidade de consumo, na verdade. E as pessoas se perdem muito nisso. Você citou até um veículo, um super esportivo, por exemplo, é o típico carro que quando a pessoa compra, ela vai para as baladas, vai para um churrasco, apresenta... Se você for analisar nos classificados com que quilometragem é vendido um carro super esportivo, um carro multimilionário, a quilometragem é muito baixa. É uma bobagem. Por quê? Porque ele para fazer bonito para os outros, aquilo para que ele se presta dura 2, 3 eventos. Aquele negócio, você chega com o carro, os amigos querem dirigir. Não pode. Não pode mesmo. A segunda vez que você vai a um evento, vão dizer que o cara é fresco, ele tem um carro que ninguém pode dirigir, então já perdeu aquele diferencial. Na terceira vez, para não pegar lombada com o super esportivo, para ninguém reclamar do barulho do motor, para não vou com o meu Jeep. Vai com o Jeepinho, vai com o carro mais popular. Então, ele não se presta a transporte. Muito legal. Isso é importante perceber. Com a queda dos juros, Gustavo, tem uma contradição, meu amigo. Você é escritor, você tem vários livros publicados, eu sou sua leitora, inclusive, e se vende muito no Brasil. Exato. Né? Livro de educação financeira. E como é que nós estamos com essa dificuldade de convivência com o crédito e com o dinheiro mais abundante na oferta? O brasileiro lê pouco ainda, né? Existe uma classe média alta, acostumada à leitura, habituada a comprar livros, que vem consumindo todo tipo de literatura para o autoaprendizado, a chamada autoajuda, com conhecimento um pouco mais aprofundado. Obviamente, essa classe média que começa a fazer melhorias na sua alimentação, melhorias na sua agenda, melhorias no uso do dinheiro, mas existe toda uma classe média também, uma parte muito maior da população. É o que está fazendo o Brasil bombar, né? São esses 40 milhões de cidadãos que vieram ao universo de consumo. Exatamente. Esses cidadãos estão deslumbrados com as possibilidades de consumo, possibilidades de carreira, estão tendo acesso a uma vida que... Não foram eles que não tiveram, as gerações anteriores de suas famílias não tiveram acesso a isso, então não tem tempo de digerir tudo isso. As pessoas estão desfrutando de um novo consumo, desfrutando de trabalho, desfrutando de férias, não tem tempo para começar a planejar a sua vida.
Então, o que acaba acontecendo é que as escolhas, elas vão seguir meio com um efeito manada. Se os meus colegas de trabalho estão comprando um automóvel, eu vou comprar também. Se os filhos dos meus vizinhos estão estudando numa escola melhor, eu vou colocar meus filhos numa escola melhor também. Então, se hoje existe algum tipo de erro cometido, do tipo um grande crescimento da inadimplência, muita gente devendo, as pessoas não se sentem desconfortáveis porque olham ao redor e vem muitas pessoas devendo, vem muitas famílias com dificuldades financeiras, como se isso fosse natural. A maioria dos brasileiros... Que risco, hein, Gustavo? É um risco grande. A maioria dos brasileiros acredita que estar com as contas em dia significa equilíbrio. E não é. Equilíbrio é você estar poupando o suficiente para não perder o seu padrão de consumo no futuro. Uma minoria muito restrita dos brasileiros que consegue hoje poupar o suficiente para o futuro. E sem trabalho, quer dizer, caso o Brasil sofra um impacto maior de crise, a crise continua forte na Europa e também nos Estados Unidos. Sim. Se nós tivermos um disparo de inflação, com essa inadimplência, a indústria recua, nós vamos ter desemprego. Exatamente. Você acredita que o brasileiro hoje, a classe média emergente, ela não está alerta para essa possibilidade de reversão de cenário? Não, a classe média não está alerta, mas ao mesmo tempo eu não acho que é motivo para um alarme geral. Por quê? Não alarme, alerta sim, alarme não. Por quê? Porque o governo está se mostrando bastante intervencionista. Então, nesse momento, por exemplo, ele força a queda nos juros. Queda do juro ele força, agora controle de preço ele não vai fazer, nós não somos Argentina, exatamente. Não é? Então, ainda bem. Tem um estímulo ao consumo, mas de repente se para atender ao consumo não há uma oferta pela indústria, o governo tem como forçar, mexendo no IPI, mexendo em algumas regras tributárias, mas são remendos nas políticas fiscais, nas políticas... Ok, baixa preço, se a inflação sobe um pouquinho, ele baixa preço via imposto. Exatamente. O governo abre mão de parte da receita para estimular o consumo. Usando um termo empresarial, vai ganhar mais na quantidade de pessoas que contribuem do que na margem que poucas pessoas contribuiriam. Então, continua ganhando imposto pelo crescimento do consumo, mas com alíquotas menores. E as contas ele paga com a emissão de títulos do Tesouro Nacional, ou seja, a dívida para todos nós brasileiros. Todos, inclusive para o governo. Exatamente. E esse que é o grande risco. Não podemos considerar a dívida hoje uma dívida desproporcional, mas o caminho que a dívida vem seguindo, que crescendo muito mais do que o PIB e a produção, está indo para o caminho errado nitidamente. Então, o que se pede do governo, mobilização da sociedade, é que realmente se atue contra essa tendência de aumento da dívida interna, externa brasileira, principalmente interna. Claro. E que se adote políticas mais sustentáveis. Todas essas políticas, redução do IPI, juros forçados para baixo, eventuais estímulos e desestímulos ao consumo e ao crédito, são políticas de curtíssimo prazo, são remendos que desestimulam até o planejamento. Porque quem vem planejando, por exemplo, adquirir um certo bem, se vê estimulado a comprar pelo crédito, pelo consumo, pela queda do IPI, está quebrando alguma regra, talvez está deixando de fazer uma poupança saudável para recorrer à dívida. De repente, a pessoa que, diante de uma oportunidade do IPI mais baixo, começa a se planejar, daqui a pouco o governo corta a queda no IPI e não é mais viável comprar aquele automóvel, aquele eletrodoméstico. Então, as pessoas se desestimulam a planejar. Já se planeja pouco no Brasil e a instabilidade institucional, que é o termo correto para essa quebra de regras, acaba não justificando, não motivando as pessoas a aprenderem mais sobre planejamento. Afinal, vale a pena poupar para comprar à vista ou vale a pena comprar a prazo? Quer dizer, sinuca de bico, porque se você guarda dinheiro para fazer uma compra à vista, você corre o risco de ter o bem mais caro porque o governo tirou a redução do IPI, aumentou o IPI. Aí você fala, nossa, que mico. Se você entra no endividamento, você corre o risco da inadimplência porque você não estava planejado para a aquisição daquele bem. Como é que nós fazemos? Olha, que recomendação você dá? A recomendação é sempre ter uma margem para o imprevisto. Por exemplo, o brasileiro está consumindo muito no exterior, está viajando muito. O dólar vem subindo. Quem comprou um pacote no começo do ano para viajar no meio do ano agora, vai pagar mais caro. Se comprou um pacote com preço justo, cabe certinho no orçamento, não vai conseguir consumir o que queria, não vai conseguir pagar a viagem, vai entrar numa dívida. Então, quem está planejando comprar um carro, fazer uma viagem, qualquer aquisição, intercâmbio do filho, um curso, qualquer coisa, é importante não estipular como objetivo uma meta limítrofe, que esteja no limite da capacidade de pagamento. Eu tenho que adotar um estilo de vida um pouquinho mais simples
para que eu tenha mais possibilidades de lidar tanto com o imprevisto ou lidar com excedentes de curto prazo. Eu consegui juntar mais dinheiro do que eu precisava para aquele objetivo, eu melhoro de última hora, quando é hora de adquirir. Mas eu não posso, por exemplo, comprar o carro que cabe no meu bolso. Tem que comprar um carro no padrão inferior. Não posso morar na casa que cabe no meu bolso. Tem que morar numa casa um pouco mais barata, até para ter mais gastos com qualidade de vida e lazer. Que fazem... Reserva, portanto. Reserva. Eu considero o bem-estar como uma forma de reserva, não só poupança. Mas você tendo gastos variáveis, eu janto fora de vez em quando, eu presenteio, acontece um imprevisto, você deixa de jantar fora. Você deixa de praticar um esporte ou sair de férias por um período curto da sua vida para lidar com o imprevisto. Muitos brasileiros simplesmente engessam o orçamento e não tem como lidar com imprevistos, caem no crédito, na dívida com muita facilidade. Gustavo, nós temos vários livros, vocês estão vendo aí imagens, aliás, de um lançamento, Gustavo Cerbasi. Tem uma linguagem muito didática, é muito interessante, eu recomendo a leitura. É por aí, não é? Os livros são caros, isso impede o acesso de um telespectador que está aí querendo se capacitar melhor para o crédito e para o consumo? Não, né, Gustavo? Não, a educação financeira não é cara. É um investimento para a vida inteira, exatamente. Né? E livros são um meio de educação financeira, para a pessoa que quer realmente o seu tempinho à parte, né, se reservar para o aprendizado. Hoje tem educação financeira na internet, muitas vezes gratuita. Quem abre conta numa corretora de valores, não sabe investir em ações, vai ter todo um curso de investimentos em ações gratuito. Normalmente as corretoras oferecem. Quem hoje não sabe como lidar com crédito no banco, com investimento, vê o banco como vilão, é só fuçar no site do banco que tem dezenas de cartilhas, orientações, vídeos. As instituições estão investindo nessa educação, porque é interesse de qualquer instituição financeira preservar o seu cliente. Ter um cliente que pague em dia, que invista, que cresça, que enriqueça com o seu relacionamento e não um cliente que simplesmente fique pegando a pior parte do crédito do investimento por toda a vida. A gente necessariamente tem de mudar essa relação com o banco de que banco é vilão. Não, o banco é um facilitador de inúmeras coisas. Se você souber utilizar os serviços bancários, você sem dúvida nenhuma tem ali um companheiro interessante de consumo. Agora, é preciso se manter essa relação com qualidade, não é? É um prestador de serviços, né, Sádia? Assim como nós, quando vamos procurar um emprego, a empresa normalmente vasculha a nossa vida, quer ver currículo, relacionamentos, redes sociais. Na hora de contratar um serviço financeiro, qualquer outro tipo de serviço, o ideal seria comparar tarifas, serviços, ir a fundo no que a instituição oferece, para que se explore o máximo do que essa instituição tem a oferecer. Hoje, o brasileiro que tem emprego há pouco tempo, que tem conta corrente há pouco tempo, ele se sente tímido diante da imponência da marca, da fala bonita, do conhecimento de um gerente, ele tem medo de perguntar. Ele acha que tem que entrar na valsa. Não, ele está pagando para receber um serviço. Educação financeira e aplicações financeiras. Taxa de juro muito alta? Na boa. Você põe seu dinheiro no banco, você tem certeza da rentabilidade, né? Agora, esse cenário mudou. Uma taxa de juro de 9% ao ano já me remete à seguinte indagação. Pera, eu vou investir num fundo de renda fixa ou eu vou investir na velha caderneta de poupança? Hã? Aí que tá. Como é que vai ser isso? Bom, caderneta de poupança, ela se tornou mais vantajosa, ou os demais produtos ficaram desvantajosos em relação à poupança, produtos de renda fixa. Hoje, para você ter alguma vantagem em outro produto que não seja a poupança, você tem que ter ou muito patrimônio para acessar... Bastante dinheiro. Bastante dinheiro, estou falando acima de R$100 mil, para conseguir rentabilidades um pouco acima da poupança. Ou então, deixar esse dinheiro investido por um prazo muito maior. Investir em títulos públicos, por exemplo, com vencimento em 5 anos, 6 anos, para ter uma tributação mais para frente, deixar o dinheiro se multiplicar por mais tempo antes de ser tributado. Ou até alguns dos melhores fundos de renda fixa, melhores, vamos dizer, dos mais baratos, com taxas menores, para quem aplica com prazo acima de 2 anos, já começa a ter um pouquinho de vantagem em relação à poupança. Mas é uma vantagem... irrisória, que não deve ser considerada. Por quê? Porque quando se aplica em renda fixa, o principal argumento é ter liquidez. Eu preciso ter acesso a esse dinheiro caso aconteça um imprevisto, caso surja uma oportunidade. Então, se eu invisto em renda fixa pensando no longo prazo, já há uma incoerência. Perfeito. No longo prazo, você pode investir em imóveis, você pode comprar ações, você pode pensar em montar um pequeno negócio, uma atividade que cresça. Então, para a renda fixa, realmente a poupança hoje se mostra muito vantajosa. Não que essa vantagem signifique que todo mundo deve investir em poupança, porque acima da inflação estamos ganhando pouco mais de 2,5%.
em 2,5%, você vai dobrar o seu capital num prazo maior de 20 anos. Então, não há por que investir em renda fixa exclusivamente. Hoje, cada vez mais, é oportuno convidar as pessoas a pensarem na renda variável. Não renda variável apenas ações, mas alguma forma de multiplicar dinheiro comprando barato e vendendo caro. Posso investir em imóveis. Esse é o segredo, que todo mundo, entendeu? Está interessado em conhecer. Que segredo é esse? Que investimento é esse, Gustavo? Olha, o investimento não existe, Salete, porque eu não posso convidar as pessoas a investirem em ações, sendo que as pessoas não se sentem à vontade e não levam jeito para ler uma orientação de uma corretora de valores, um jornal especializado no meio. Não posso convidar as pessoas a investir apenas em imóveis se muitos não se sentem à vontade em ler memoriais descritivos, contratos, conversar com corretores de imóveis, visitar empreendimentos. Então, o melhor investimento é aquele com o qual a pessoa se sinta bem, envolvendo-se com ele, aprendendo. Isso. Tem de estar envolvido com o destino do seu dinheiro. Eu vou aplicar essa minha sobra de orçamento em que, por quê e como? Exatamente. Pode ser ações. Ações, se fala muito de ações porque é uma forma acessível de investimento. E todo mundo sempre falou, Vale e Petrobras, isso é patrimônio do Brasil. A Vale é um mico na mão dos investidores brasileiros e internacionais. Para investimento, realmente é um problema muito grande. Aliás, hoje, no atual cenário de crise internacional, de saturação do crédito, do crescimento da economia brasileira, de dúvidas sobre as eventuais consequências dos grandes eventos que vêm pela frente, pensar na Bolsa de Valores como uma fonte de ganhos fartos não é razoável. Eu tenho que entender Bolsa de Valores, ações, empresas, como uma possibilidade de bater a renda fixa. Como que a pessoa comum faz isso? Eu não posso convidar a pessoa comum a simplesmente fazer cursos de investimento, aprender sobre a empresa. Não dá, né, Gustavo? Tem que ter uma estratégia um pouco mais passiva. Então, as pessoas têm que entender que, por exemplo, o simples plano de previdência privada, que, sim, alguns têm sua ineficiência, tem taxa de carregamento, taxa de administração, tem um custo mais caro, mas a estratégia de um plano de previdência privada é muito interessante. São planos do tipo balanceado. Se você pega um plano, digamos, com 30% em ações, 70% em renda fixa, o gestor do fundo tem que manter aquela composição com uma pequena margenzinha de erro ali para administrar. Então, sempre que a bolsa cai, ele é obrigado a vender uma parte da renda fixa para comprar mais ações para manter a composição. Perfeito. Se a bolsa disparar, tem que vender o excesso. Na prática, ele está sempre comprando mais ações quando elas ficam baratas e vendendo quando elas ficam mais caras. Como a relação é o CDI, não vou explicar matemática, mas inevitavelmente num prazo longo, essa carteira de investimentos bate o desempenho da renda fixa. Porque a referência de comprar mais de um ou de outro é a própria renda fixa. Então fundos de previdência são interessantes? Fundos de previdência ou estratégias que espelhem esse tipo de comportamento. Se a pessoa, por exemplo, decidir investir por conta própria em fundos de renda fixa, ou tesouro direto e fundos de ações, ou títulos públicos e ações, essa estratégia do rebalanceamento é muito interessante. Por exemplo, uma vez ao ano, olhar para a minha carteira de investimentos e se a bolsa caiu demais, eu vou tentar reconstruir aquela queda comprando mais ações. Compensando, de alguma forma. Exatamente. Tem muita ineficiência nesse processo. Obviamente, se a pessoa fosse especialista, analista, conseguiria comprar em situações mais vantajosas, mas estou considerando que a maioria das pessoas não tem tempo para isso. Quer simplesmente ter ganhos diferenciados em relação ao produto comum que se oferece, que é a renda fixa, e isso funciona no longo prazo. Agora, esquece aquela coisa das altas rentabilidades que o Brasil ofereceu até agora, né? Quer dizer, na cultura do brasileiro de rentabilidade de aplicação financeira, você tinha uma inflação de 7 e uma rentabilidade de 15. Exatamente. Isso não existe mais. Não existe mais. Acabou. Essa festa nós não vamos ter mais. Eu preciso argumentar com cuidado para que as pessoas não se ofendam, mas renda fixa que paga bem é uma indecência. Porque todos nós nos acostumamos a ser agiotas. É verdade. A agiotagem é ganhar em cima da falta de atividade, ganhar em cima do endividamento do governo. Praticamente explorar o governo. Poucas pessoas veem dessa forma, mas quando eu compro títulos públicos ou invisto em renda fixa, eu estou explorando o endividamento do governo. É um endividamento que volta para ele mesmo. Exatamente. E nós pagamos esse endividamento. Então, na prática, quando as pessoas se desestimulam com a renda fixa, se sentem decepcionadas com o desempenho, elas automaticamente estão se autoconvidando a empreender, a buscar alternativas de multiplicação do dinheiro que são saudáveis para a economia. Montar um negócio que gera empregos, investir em ações de uma empresa que pode expandir sua atividade e fortalecer a economia, fazer rolo, né, que é o termo popular, para comprar algo de quem precisa vender e de repente, com diferencial de preço, revender alguém que tem oportunidade de dinheiro na mão.
essa atividade econômica é muito saudável para a economia, muito então nós vamos ter certamente uma alavancagem nesse tipo de atividade, claro. Eu acredito que o Brasil está no caminho certo. Como as pessoas ainda têm dificuldades com alguns mercados, o mercado imobiliário valorizou muito, o mercado de ações, eu acho que a própria atividade empreendedora no Brasil está num momento fantástico de crescimento. Temos Copa do Mundo, Olimpíadas, e você tem grandes oportunidades de negócio com grupos de investidores que, analisando um projeto, não é? Decidem capitalizar aquele projeto, emprestar dinheiro para aquele projeto. Então, nós fazemos aqui, criamos aqui uma cooperativazinha de investidores. Quanto você tem, vamos financiar o Gustavo num projeto muito interessante que ele acabou de apresentar. Isso é fantástico. É fantástico. E isso no mundo acontece com muito mais frequência que no Brasil. No Brasil está começando, mas quem tem hoje um grande projeto, tem um bom plano nas mãos, plano que eu digo por escrito mesmo, tem que haver argumentos para convencer o investidor, um bom estudozinho do mercado que vai se investir. Qual é o público, de que forma eu vou chegar nesse consumidor, o que eu sei da necessidade desse consumidor. Não, esse produto é o que a minha comunidade precisa neste momento. Exatamente. A criatividade certamente ganha aí alguns decibéis também, não é? E quem tem esse projeto está em busca de um financiamento, de um capital para alimentar esse projeto, onde buscar? Normalmente, centros de conhecimento, universidades, faculdades, têm no mínimo contato com esse tipo de atividade. Normalmente, empreendedores vão buscar nas faculdades, nas empresas júniores, nos pequenos projetos de trabalho e conclusão de curso, alguma oportunidade de crescimento. Incubadoras de negócios, normalmente essas incubadoras têm algum contato com Sebrais locais, com grupos de jovens empreendedores. Então, onde há atividade, muito interessantes. Os investidores vão atrás. O importante é se associar, é procurar fazer parte de um grupo que esteja pesquisando o mercado e encontrando esse tipo de oportunidade. Renegociação de dívida, está endividado, né? E quem não está nesse país, né? Só que a dívida que você tem, certamente, trabalha e te cobra uma taxa de juro mais alta do que a de hoje. Mais uma vez, nós tivemos queda na taxa de juros Selic. Hoje, os juros da economia brasileira, taxa de 9% ao ano. De repente, eu peguei um financiamento que eu tinha de taxa de juro ano 18. Agora eu tenho 9. O que eu vou fazer? Dá para trocar? Eu tenho que pagar essa dívida e pegar um dinheiro novo? Como é que faz? Tudo isso depende de informação, depende de relacionamento com o setor bancário, depende fundamentalmente de educação financeira, que é o tema do Fala Sério que está recebendo hoje Gustavo Cerbasi, que é exatamente especialista em educação financeira. Gustavo, eu tenho uma dívida aí pagando taxa de 20 no ano. O Banco Central baixou os juros primários para 9. O que fazer? É dinheiro barato agora para todo mundo, isso é fato. Está aqui, olha, Gustavo Cerbasi, bancos privados baixam juro, bancos públicos baixam juro. E isso aqui vale para mim, vale para todo mundo, tem que renegociar ou tudo aí precisa de análise? Quem está devendo, acha que a situação simplesmente melhorou da noite para o dia, está enganado. Tá? Os juros mais Papai baixos... Noel não existe. Não. Se há uma dívida, foi assinado um contrato, foi assumido um compromisso de honrar essa dívida. Se ela está se acumulando, se há abuso ou não, é muito difícil brigar na justiça com algo que você assumiu o compromisso de pagar. Contrato é contrato, contrato tem que ser cumprido, não pode fazer como a presidente Cristina Kirchner, né, que rasga contrato. A Argentina está numa situação muito séria, porque rasga contrato. Exato, isso é péssimo nos próximos anos. Agora, sem dúvida. Quem está numa situação de endividamento tem uma oportunidade nas mãos, que é da renegociação, de chegar ao banco e tentar o acesso a essas novas linhas de crédito mais baratas. Por que tentar? O acesso. Isso. Por que tentar? Porque quem está pagando o juro no cheque especial, no cartão de crédito, é porque perdeu o controle. Provou que não conseguiu se planejar. Então, o que a pessoa tem que fazer? Tem que provar agora ao banco que aprendeu a se planejar. Como fazer isso? Reunir a família em volta da mesa, discutir a situação, apertar o cinto por algumas semanas, talvez alguns meses, talvez fazer hora extra, algum bico, fazer caixa, e a partir do momento que se percebe que está se formando um caixa, fazer um levantamento das dívidas e ir às instituições financeiras
propor uma negociação para a quitação dessas dívidas. Em parte, talvez tenha que se tomar uma outra dívida para conseguir quitar. Então, uma outra dívida, mas aí com uma taxa de juro... Já no padrão atual, já mais baixa. Então, nós estamos somando elementos em que, para as famílias se colocarem a vida financeira em ordem, é interessante que elas façam a sua parte para que elas consigam ter aprovação no seu crédito. Por quê? Porque não se pode acreditar que simplesmente porque o governo impôs aos bancos públicos a queda na taxa de juros, que os bancos privados vão simplesmente aceitar essa condição. Eles até baixaram, né? Nós vemos aqui, manchete dos jornais, que os bancos privados cedem a expressões do governo e reduzem taxas de juro. Tá aqui. Baixaram. Agora, explica como é. Agora, eu assisti, Gustavo, eu estava na minha agência bancária e aí chegou um casal e eles estavam assim extremamente estressados com a dificuldade, porque eles foram ao banco, no caso é o Banco do Brasil, e achavam que aquela renegociação de dívida tinha de ser feita de qualquer forma, porque o juro caiu, a imprensa está divulgando, levaram os jornais. Não, tá aqui, olha, a taxa de juro que você cobra é essa. Por que você não vai me fazer o financiamento com essa taxa de juro? Sim. Uma sinuca de bico. As pessoas têm que entender que uma empresa tem que ser lucrativa. Se ela não for lucrativa, ela não consegue manter os empregos, não consegue manter sua atividade. Então, óbvio que se por concorrência de mercado, porque a imagem da empresa sendo deteriorada pela mídia por praticar taxas de juros mais altas, ela vai abaixar os juros para um preço de mercado. Agora, ninguém obriga essa instituição financeira a conceder crédito a essa taxa. Você tem que merecer. Tem que merecer. Então, nominalmente, ou fazer na divulgação... por merecer. Exatamente. Nenhuma empresa deve oferecer um serviço mediante prejuízo. Né? Porque o seu prejuízo se acumula, daqui a pouco essa empresa deixa de existir. Então, as empresas fazem isso, óbvio, para preservar a sua imagem, para não terem sua atividade indevidamente atacada, às vezes pela imprensa, às vezes pela concorrência, e, consequentemente, a população tem que entender que, se por acaso hoje não tem acesso ao crédito, é porque o seu histórico de crédito talvez não demonstre capacidade de honrar essa taxa de juros, porque essa taxa de juros menor dá menos margem para o banco recuperar uma perda caso um cliente não pague. Então, eu acredito que a restrição ao crédito deve aumentar, senão vai aumentar significativamente a inadimplência. Então, histórico de crédito, histórico pessoal de endividamento, é o cadastro positivo. Cadastro positivo para quem usa o crédito frequentemente, né? É interessante que as pessoas realmente exercitem essa prática de usar o crédito, pagar pontualmente, zelar pela organização da informação, usar isso a seu favor para conseguir crédito com mais frequência. Uma maneira fácil de abaixar a taxa de juros individualmente é sendo um bom usuário de crédito e, eventualmente, negociando com o banco para poder renovar linhas de crédito após uma quitação. Juro baixo sempre existiu no Brasil, Salete, desde que a economia é estável, nos últimos 10 anos, sempre houve juros baixos. Juros baixos existiam. Um economista me falando que nós, no Brasil, sempre tivemos juros baixos. Me explica isso, aí Gustavo Cerbasi. Aí que tá. O problema é que somente quem cuida bem do seu nome na praça, quem é pontual, quem tem bom relacionamento, quem consegue acumular poupança, vai somando seus pontinhos no relacionamento bancário e tem acesso aos juros mais interessantes. Quem não demonstra ter planejamento, quem recorre com frequência ao cheque especial, quem não consegue pagar uma fatura de cartão de crédito na data, vai demonstrar que duas coisas. Primeiro, que se planeja mal. Segundo, que está aceitando pagar juros elevados. Exatamente porque se planeja mal. Se fosse elevado, as pessoas não aceitariam. Claro. Né? Então, se as pessoas aceitam aquela taxa de juros, os bancos vão praticar. E óbvio que os bancos não vão oferecer um juro mais barato se a população está consumindo um juro mais caro. Se a população, às vezes, consegue pagar a faculdade do filho, mas diante da falta de caixa, por exemplo, cai no cheque especial, essa população tem acesso aos juros de 1%, mas está pagando 9% e 10% porque se organizou mal no uso do dinheiro, não soube antever essa falta de caixa na sua conta. Poderia ter recorrido a um FIES, a um financiamento da faculdade do filho, para conseguir driblar uma eventual falta de caixa no fim do mês. Na verdade, eu percebo que os brasileiros, o consumidor brasileiro, ele conhece muito pouco sobre as linhas de crédito que são oferecidas. Taxa de juro é alguma coisa que eles imaginam assim, inacessível, um conhecimento. Eu nunca vou entender isso. Como é que eu vou saber a taxa de juro que me está sendo cobrada na compra de um eletrodoméstico? Eu sei da prestação.
Eu sei o valor da prestação, isso eu entendo. Agora, a taxa de juros eu não entendo. Como isso envolve uma conta financeira, é difícil as pessoas fazerem a conta de cabeça. Mas não é difícil, por exemplo, fazer uma pesquisa em 3, 4 lojas, encontrar aquela que faz um ótimo preço à vista. Por exemplo, um produto sai por R$800 e quando você soma as prestações da loja que vende a prazo, deu R$1.000. Você não sabe a taxa, mas pagou R$200 a mais por esse produto em juros, em custo financeiro, pela, vamos dizer, acomodada escolha de não se planejar para comprar à vista, de esperar comprar a prazo, porque sabe que pode contar com crédito. Então, isso pesa no bolso. É sempre um grande prazer recebê-lo aqui no Fala Sério. Obrigado, sucesso para você no lançamento do seu novo livro. Parabéns pela dedicação que você tem aí na coisa da educação financeira. O Fala Sério fica por aqui. Acabou nosso tempo, mas nós voltamos na próxima segunda-feira. Obrigada pela sua atenção, obrigada pela sua companhia. Uma boa noite e até a próxima segunda.